E olha só, em algum momento da carreira, qualquer profissional pode enfrentar uma frustração, não é mesmo? Uma situação adversa, ser responsável por um erro, passar por alguma dificuldade, não obter um resultado esperado ou não alcançar um objetivo no trabalho, seja em sua carreira ou em sua vida pessoal. A grande questão é como poder enfrentar tais situações, retomar as suas atividades de forma eficaz e mostrar a sua capacidade. Gente, o tema é como lidar com as rejeições no meio do caminho. E eu recebo agora, aqui na Casa do Tribuna, a coach e especialista em planejamento financeiro e carreiras, Vivian Santana. Está no ar, ao vivo, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, 8 horas 38 minutos, feito com o coração, especialmente para você. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Tribuna. Muito obrigada pelo convite. Olha, e um tema muito importante, né? Como lidar com as rejeições no meio do caminho. Porque, olha, o que tem de gente que, no meio do caminho, quando enfrenta essas dificuldades, acaba caindo em depressão, acaba perdendo a esperança de continuar trabalhando até no mesmo ramo, não é brincadeira, né? Boa noite. É verdade. Boa noite. É uma coisa que a gente observa não só assim em empresários, em pessoas que trabalham dentro das empresas. Ninguém tem uma carreira toda linear, ninguém tem uma vida totalmente linear que não tenha nenhum tipo de adversidade, que não tenha nenhum tipo de dificuldade, que não tenha nenhum tipo de problema. E muitas vezes a gente não aprende a lidar com esses problemas, até assim, desde criança. E quando a gente se vê numa situação onde a gente é demitido, a gente tem um problema na nossa empresa, a empresa não está funcionando tão bem, a empresa não está correspondendo da maneira que a gente gostaria. Saber lidar com isso é essencial para poder continuar nesse ou em qualquer caminho. Se a gente for pegar, por exemplo, teve um empresário nos Estados Unidos que ele fez um desafio de tentar lidar com a rejeição, porque ele montou uma empresa que era o sonho da vida dele, parar de trabalhar e montar uma empresa, e ele se propôs a entrar em contato e encontrar investidores para o negócio que era o sonho dele. Quando o primeiro investidor, que era aquele investidor sonho, que é aquela pessoa com quem ele entrou em contato, falou não, ele entrou em depressão e teve alguns problemas e ele se desafiou a tentar algo em que ele se acostumasse a ser rejeitado, que ele se acostumasse a receber esse não das pessoas, das empresas. E ele percebeu que isso era um músculo e que quanto mais a gente aprende a exercitar esse músculo, melhores resultados a gente tem. Isso eu via muito, por exemplo, quando eu trabalhava, na antiga empresa onde eu trabalhava, eu tinha que fazer a venda de um determinado serviço para os clientes. Era um grande volume de clientes que não estava ali para comprar esse serviço. Só que eu descobri que se eu falasse com 10 pessoas, dessas 10 pessoas, uma delas pelo menos estaria interessada. Só que para eu conseguir conseguir essa uma interessada, eu teria que ouvir o não das outras 9. E essa dificuldade de voltar ao normal depois de receber esse não é a maior dificuldade das pessoas. Pois é. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a situação que nós estamos vendo hoje no país. Porque, fazendo até um paralelo do que você está falando, muitas das pessoas talvez até tenham montado o seu negócio, conseguido montar o seu negócio, mas com essa crise financeira que veio, que nem uma onda, né? Acabando com sonhos de pessoas, fechando lojas, o comércio de uma maneira geral, ou até mesmo os empreendimentos, fez com que muitas pessoas realmente ficassem sem perspectiva nenhuma. A crise financeira é algo que trouxe esse sentimento de perda no meio do caminho? E principalmente essa necessidade de aprender a lidar com isso. Se você estava, por exemplo, antigamente, se a gente analisar o mercado imobiliário, era um mercado que estava em expansão, que tinha muito crédito do governo, onde as pessoas conseguiam comprar imóveis com muito mais facilidade. Eu comprei quando a gente estava nessa alta. E era muito fácil, até para pessoas que não tinham familiaridade, virarem corretores de imóvel. Só que a partir do momento que o mercado desinchou, não tem mais tanto crédito, ele teve esse cara que é corretor, ele teve muito mais dificuldade para encontrar esse cliente. Então, ele tem que aprender a desenvolver essa capacidade, porque ele vai ter que procurar muito mais, ele vai ter que prospectar muito mais para ele ter o mesmo resultado que ele tinha 5 anos atrás. Uma pergunta que não quer calar. Nesse cenário, tem como a pessoa mudar a perspectiva dela?
tem que fazer um plano, descobrir os fazer seus um números. plano. Por exemplo, quem está procurando emprego, Tá. para quantos lugares eu vou mandar o meu currículo, com quantos empregadores eu vou conversar, com quantas entrevistas eu estou disposto a fazer, com quem que eu estou disposto a falar. Eu vou ter que falar com muito mais gente para conseguir essa vaga. E não colocar todas as fichas, porque a gente coloca as nossas fichas assim, do nosso pensamento nisso. Aquela vaga que eu fui chamado para aquela entrevista é aquela que vai dar certo e não tem outra opção. A gente coloca toda a nossa esperança nesse momento, naquela vaga, toda a nossa expectativa. Então, assim, ter essas opções e saber que um não é uma preparação. Se você levou um não numa entrevista de emprego, porque faltou alguma coisa, tem alguma coisa que eu tenho que buscar, eu tenho que me preparar melhor, foi o meu comportamento na entrevista, até para você entender com os seus erros como que você pode fazer melhor e encontrar aquela vaga que vai ser para você. Olha, eu quero falar daqui a pouquinho da tentativa, erro e o sucesso na carreira. Podemos falar sobre isso? Claro. Daqui a pouquinho. Toma uma aguinha que eu tenho que falar com você. Ó, eu queria falar um pouquinho, Vivian, sobre essa questão do sucesso, das tentativas e dos erros. Porque a gente sabe que é normal ter tentativas e erros, mas muitas das vezes aquelas pessoas que investem tudo, como você falou agora, fala assim, eu quero, né, ter um espaço no mercado e acabam conquistando, muitas das vezes não conseguem manter. Eu vi um dado até muito forte dizendo que as empresas não têm uma sobrevivência muito longa. Por que isso acontece no nosso Brasil? Tem um dado principalmente de sucessão, de geração. Quando uma empresa passa de pai para filho, geralmente o filho não está preparado para poder arcar com tudo isso, com essa... Não tem o know-how, a experiência, isso, né? Não quer herdar, ou quer herdar e quer herdar só a parte boa. Então, só assim, os lucros, tem que né? haver uma preparação. Aí tem um outro caso das empresas de até 5 anos, que tem uma morte, acho que, se eu não me engano, uma queda de 50% delas sobrevivem até 5 anos. Não tenho certeza desse dado. Mas, muitas vezes, o empresário, ele precisa se munir de informações, de coisas que vão muito além daquele negócio com que ele trabalha. Se eu trabalho, por exemplo, vendendo essa caneca, eu não preciso só saber fazer essa caneca, eu preciso saber muitas outras coisas sobre marketing, sobre financeiro, para deixar a minha empresa saudável, para que o meu negócio de canecas funcione. E a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, isso eu não coloco nem aqueles que têm as empresas, uma pessoa que fez, por exemplo, um professor de dança, ele também precisa entender desses outros assuntos para que a empresa dele dê certo. Entendi. E precisa aprender a lidar com a rejeição, principalmente dos clientes. Porque ele, a partir do momento que ele tem a empresa dele, ele se tornou um vendedor do produto ou do serviço que ele oferece. Então, ele precisa saber como correr atrás. É uma entrevista de emprego todos os dias para esse profissional. A cada cliente que ele atende, a cada pessoa que ele oferece, que ele mostra a empresa dele, é uma empresa que vai avaliar se ele é ideal para ela ou não. Então, assim... ainda mais esse profissional precisa se acostumar a lidar com isso, se planejar, querer crescer, querer entender de outras áreas para poder fazer o negócio dele dar certo. Uma coisa que eu queria que você comentasse, porque a gente percebeu, eu vou até usar o exemplo, você falou do mercado de imóveis, porque a gente viu, por exemplo, que travou tudo, né? É verdade. Então, aquelas pessoas que investiram, foram lá, fizeram o curso para ser corretor, né? Então, investiram dinheiro. Aí começaram, estavam vendendo bem, super bem. De repente, desmorona tudo, trava tudo. Como que eu posso transformar? Como que fica a autoestima dessa pessoa? Para que eu não entre, por exemplo, num ciclo vicioso daquelas emoções negativas, Vivian. É importante haver um tratamento, principalmente entender se isso é uma coisa momentânea, e até que ponto isso está te prejudicando, se você precisa de um tratamento, por exemplo, psicológico, porque é uma coisa que você não está sabendo lidar, é uma coisa que você mesmo já está levando isso para o trabalho. Então, se você acha, por exemplo, que o mercado está parado e você vai trabalhar, você deixa de fazer contatos com clientes, você deixa de ir bem nos seus atendimentos, por exemplo,
por essa perspectiva de não vai vender mesmo. Não conseguem, exatamente, não conseguem enxergar a luz, o caminho. Então, é importante ter essa esperança de que você pode criar outras oportunidades. Então, qual é o lado bom? Como que eu posso visualizar isso de uma maneira diferente? Qual é o lado bom do mercado imobiliário não estar vantajoso nesse momento? Eu tenho pessoas que estão querendo vender imóveis e estão oferecendo uma condição muito boa porque está difícil de vender. Tá. Então, eu posso ir atrás dessas pessoas. Então, visualize, mesmo daquela situação ruim, o que você pode tirar de bom nela e transformar numa vantagem para o seu negócio, para a sua vida. Entendi. Como é gostoso a gente ouvir alguma coisa assim, né? Dá uma esperança aí pra gente. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. Eu quero que você participe, você aqui no talk show mais interativo da TV brasileira. Aqui você entrevista os nossos convidados. 11 95033 6870, tá aqui na minha mão o WhatsApp. Eu já tenho uma pergunta do Newton de São Paulo. Vamos lá? Boa noite, Fábio. Boa noite, Vivian. Eu gostaria de saber por que tem algumas pessoas que não evoluem de jeito nenhum na vida. O que falta para essas pessoas terem sucesso, Vivian? Vamos lá. Como que é o nome dele? Desculpa. Newton. Newton. Eu penso assim, cada pessoa vive num fuso horário diferente. Então, o que a gente considera como sucesso, talvez não seja sucesso para essa pessoa que a gente considera ser bem-sucedida. A prioridade, talvez, na vida dela, seja diferente. O ser bem-sucedido talvez seja, sei lá, uma casa, um carro, ou viajar, ou até ser bem-sucedido talvez seja ficar em casa com os filhos. Então, cada pessoa tem uma expectativa diferente, mensura diferente esse ser bem-sucedido. Então, a partir do momento que a pessoa decide e ela entende qual que é a prioridade dela, fica mais fácil dela se organizar e ser bem-sucedida naquilo que ela se propôs. Entendi. Certo? Tem uma pergunta aqui que vem de Cuiabá, Mato Grosso, da Érica Soares. Tempos de crise proporcionam grandes oportunidades de experimentação e são um prato cheio para profissionais criativos e ambiciosos. Como que eu posso aproveitar essa situação tão adversa? Espera aí que você já vai responder. Tá bom. O Paulinho tem uma força, né? Pois o Paulinho faz academia de se vir para o programa. É verdade. Vamos responder para a Érica? Olha, ela perguntou, nesses tempos de crise, como é que a gente pode aproveitar essa situação para criar novos negócios? Então, nesse tempo de crise, a necessidade das pessoas também mudou. Aquilo que elas queriam há 5 anos atrás não é a mesma coisa. Então, primeiro descobre se o que você faz é uma coisa que as pessoas estão dispostas a pagar e uma coisa que as pessoas que vai chamar a atenção, que vai resolver algum problema de algum tipo de cliente. Você pode começar o pensamento pelos dois lados. Ou você começa com o público, eu quero resolver o problema de mulheres na faixa dos 40 anos que têm dificuldade de se exercitar. Eu quero resolver o problema de jovens que estão em tempo de estudo e estão com poucos recursos. A partir do momento que você entendeu qual é esse problema, você vai oferecer a solução respondendo a pergunta do seu público-alvo. É muito mais profundo a gente conversar sobre isso, mas as pessoas sempre nos procuram, sempre compram alguma coisa para poder resolver algum problema. Então, se você criar uma empresa que tem um produto ou um serviço capaz de resolver esse problema, é muito mais fácil de você ter sucesso nesse empreendimento. A Elizabeth, da Bahia, está perguntando, falando assim, boa noite, Fábio e Vivian. Eu saí do meu emprego, Vivian, quando tive o meu filho. E agora, eu já tentei voltar para o mercado de trabalho e eu não consigo de jeito nenhum. O que eu posso fazer nessa situação? Elizabeth, li uma matéria hoje, que é bem sobre o que você falou, que no Brasil o índice de mulheres que são demitidas até 1 ano de idade do filho é de 48%. Meu Deus do céu, por Metade. Que isso? Porque as empresas não estão sabendo lidar com uma licença maternidade, com todo esse processo que envolve a contratação da mulher. Mas não tem nada a ver com essa renovação das leis trabalhistas, não, né? Então, Fábio, é muito difícil assim. No Brasil, a gente tem uma licença maternidade de 4, 6 meses, dependendo da empresa. Tá. E o mercado, os empresários, os donos, os presidentes, enfim, as pessoas que estão no comando, ainda não estão enxergando a mulher no mercado de trabalho como uma pessoa que vai trabalhar, que vai dar tudo de si, mesmo que o filho esteja em casa. Tá. É muito difícil, assim, para essas pessoas, até há entrevistas. Tem um relato, até nessa matéria que eu li hoje, de empresas que na entrevista perguntam assim, você tem filhos? Se o seu filho estivesse internado, você viria trabalhar?
É muito Poxa. difícil responder essa pergunta numa entrevista. Claro. E geralmente os homens não têm que responder essa pergunta quando eles estão fazendo uma entrevista de emprego. Ninguém pergunta para eles se eles têm filhos. Então, eu acredito que é uma adequação do mercado de trabalho, que a gente tem que mostrar que nós somos capazes, que nós somos competentes o suficiente para poder continuar trabalhando naquela empresa e mostrar que o retorno de investimento que o empresário vai ter, e ele já não tem nenhum prejuízo, vamos dizer assim, porque é tudo feito pelo INSS, quando a mulher sai de licença e tal, que ela consegue oferecer esse retorno de investimento, que ela está ali abraçando, vestindo a camisa da empresa. É um processo que eu acredito que todas nós estejamos juntas para poder mudar esse pensamento de que a mulher que tem filhos pequenos, vai ter dificuldade de trabalhar. Então, a gente tem que mostrar na entrevista que nós vamos oferecer aquele resultado que a empresa quer e que a empresa precisa. E às vezes até fica aqui uma dica, né? Não sei. Algumas empresas poderiam trazer essas crianças, quando não estão na escola, né? Para dentro da empresa. Imagina, por exemplo, ter um espaço para os bebês, a mãe poder amamentar, depois ficar ali. Várias empresas já têm. Seria sensacional. Já tem. É que a maioria das então, empresas... Não é ideia inédita minha. A maioria das empresas tem, só que são empresas grandes. Ah, tá. Geralmente são empresas, por exemplo, menores. As empresas menores não têm essa dinâmica. Essa dinâmica. Mas não entendem dessa maneira. Não entendem exatamente, não entendem dessa maneira, entendem ainda como um prejuízo. Mas se eu mostrar, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, eu tive um problema específico, assim, que eu tive uma morte na família e eu estava aqui em São Paulo e eu sou do interior. Tá. A empresa me mandou buscar aqui. Eu estava sozinha aqui, eles me mandaram buscar e me levaram de volta para minha cidade na hora. Ele ainda não era uma pessoa que era direta minha, eu não teria direito à folga e a empresa me deu a folga. Quando chegou na segunda-feira, você acha que eu tive coragem de não trabalhar bem, de não fazer direito o meu trabalho, de fazer greve? Você mesmo se fez essa cobrança, né? Porque era isso que a empresa estava me proporcionando. Entendi. Olha, boa noite, Fábio. Boa noite, Vivian. O meu nome é Adriana, sou de Alagoas. Um beijo para Alagoas. Obrigado pelo carinho. Sei que a nossa audiência tem crescido muito aí, viu? Eu gostaria de saber qual que é a dica, Vivian, para começar a empreender mesmo estando desempregado. Em que investir com pouco dinheiro? Daqui a pouco. Tá bom. Daqui a pouco você responde. Vivian, vamos responder aqui. A Adriana, ela quer investir com pouco dinheiro? É possível? É possível, principalmente se começar pequeno. Procurar dos negócios, do tipo de coisa que você entende, que você tem familiaridade. Quais desses negócios você pode investir? É muito difícil assim a gente citar 1, 2, 3 coisas que você poderia fazer, porque depende do mercado onde você está inserido, do estado onde você mora, da cidade onde você mora, das pessoas com quem você convive, mas principalmente ter familiaridade com aquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu não fumo, então eu não sei se eu trabalharia com algo relacionado a isso. Se você também não confia, se você não tem como que você vai mostrar para as pessoas a vantagem daquilo se você não consome? Então, dentro daquilo que você faz, você fala, olha, eu vejo que esse tipo de empresa eu poderia ter uma abordagem diferente, eu poderia oferecer isso diferencial, eu posso fazer isso de mais legal do que as empresas que estão no mercado, do que o que já existe. Então, isso que você consegue fazer de tão diferente, de tão maravilhoso, como que você consegue oferecer isso para as pessoas? Seja isso um produto ou um serviço. E hoje existem muitas oportunidades para se começar de dentro da sua casa, para se trabalhar de dentro de casa, com um horário mais restrito, com pouco investimento. A internet é uma excelente ferramenta para você encontrar essas respostas. Quer dizer, dá para começar até para as mães que nem você estava falando. Com certeza, né? para a Elizabeth, que a gente em casa, de repente prestando serviços hoje pela internet, que é muito fácil de começar a trabalhar. E muitas vezes até prestando o próprio serviço que elas trabalhavam dentro das empresas. É verdade. Porque as empresas hoje em dia têm assim, tem empresas que falam, olha, você vai vir 4 dias da semana e um dia você vai fazer home office, porque o trabalho da pessoa pode ser realizado de casa. Então, se o seu trabalho é um caso desses, por que não ser um prestador de serviços para empresas que você do ramo onde você trabalhava, do ramo onde você saiu? Você vai oferecer muito mais vantagens para essas empresas e você vai conseguir ficar muito mais comprometido com o resultado que a empresa precisa.
Pois é. Olha, eu quero agradecer mais uma vez Vivian Santana. Tá aparecendo os contatos dela aqui, Thiago? Tá, né? Olha lá. Facebook Santana Vivian, é ao contrário, né? É isso? E o Instagram, @VFSantana, para você fazer perguntas, para você conhecer mais o trabalho da coach e, de repente, fazer perguntas para você que não deu tempo de fazer no programa, né? Obrigado pela presença mais uma vez, viu? Ó, sempre que você vem aqui é muito bom. A gente tem outras ideias. Eu já estava aqui maquinando uma série.